Oi, meu povo! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, pessoal, a gente vai dar continuidade aqui na nossa videoaula no conteúdo que nós iniciamos ontem na nossa videoconferência, não é? Nós vimos lá na nossa conferência o primeiro faraó, natureza e religiosidade, da página 71, não foi? E agora nós vamos dar continuidade na página 72, certo? Sociedade e cotidiano no tempo dos faraós. Então, gente, a gente já viu, né, que os egípcios, eles foram uma sociedade bastante rica no que diz respeito à cultura, a costumes, né, modo de vida. Então, eles tiveram uma grande diversidade nisso. E aí, nós temos no tópico, né, na página 72, os trabalhadores. Então, lá na outra aula, nós vimos, né, o faraó, como é que era, né, todo essa visão do faraó pela sociedade, vimos como era a questão da religiosidade, como o governo do faraó, né, estava relacionado à questão religiosa. E aí, dentro dessa sociedade egípcia, existiam trabalhadores, certo? Que desempenhavam funções dentro dessa sociedade. E aí nós temos alguns que são citados aqui, né, no livro de vocês, que são o escriba, não é? Que ele era responsável pelo quê? Pelo registro de tudo que era arrecadado, certo? Tanto de produção agrícola como de impostos. Então, ele também tinha a responsabilidade de fazer o censo populacional, saber quantas pessoas, né, estavam vivendo ali. Eles tinham toda essa responsabilidade. E outra coisa, aqueles que dominavam, né, a leitura e a escrita, eles tinham grande prestígio dentro da sociedade. Eles ocupavam cargos cada vez maiores, né, eram os cargos de maior relevância dentro dessa sociedade. E aí também tem os militares, vocês podem ver aí, né, que eles eram encarregados de quê? De proteger a população, certo, de ataques de inimigos. Eles tinham que proteger o território do Egito, né, para o caso de alguma invasão. E eles também poderiam fazer escolta, certo, de mercadorias que viajavam ou de expedições para proteger esses mercadores egípcios. E aí nós temos também os trabalhadores urbanos, certo? Vão acompanhando comigo junto da página de vocês aí do livro. Quem eram esses trabalhadores urbanos? Eram comerciantes, eram artesãos, tinha joalheiros, sapateiros, certo? Então eram essas pessoas que trabalhavam nas cidades, na cidade, certo? E aí temos os camponeses, certo? Que representavam, né, a maioria dessa população egípcia. E esses eram responsáveis pelo quê? Pela criação de animais, pelo plantio, pela agricultura. Tudo que se plantava e se colhia no Egito era de responsabilidade dos camponeses. E aí, no livro de vocês, tem falando, inclusive, né, alguns dos produtos que eles plantavam e colhiam nas terras deles. Então, tem o trigo, a cevada, uvas, figos, rabanetes. E aí tem uma questão interessante, a relação de escravidão, né? A relação de escravidão no Egito Antigo, ela não era uma relação de escravidão como essa que nós conhecemos, por exemplo, como a que foi aqui no Brasil, não é? A relação de escravidão... Primeiro, que existiam poucos escravos, certo? Não existia uma grande quantidade de escravos. E esses escravizados, né? Que ninguém nasce escravo, as pessoas se tornam... aliás, a sociedade impõe que ela perca seus direitos e aí ela se torna um escravizado. Então, o que acontece? Quem eram esses escravizados do Egito Antigo? Eram aqueles que perdiam guerras, eram prisioneiros de guerra, certo? E aí eles faziam o quê? Eles podiam realizar diferentes tipos de trabalho. Tanto poderia ser na cidade, como poderia ser no campo, certo? Então, essa relação de escravidão no Egito Antigo, ela não é tão forte ela não é tão presente, certo? Como em outras sociedades, tá bom?
E ela não apresentava uma mão de obra muito expressiva, quer dizer o que? Assim, como eu falei agora, né? Ela não era, não era uma coisa que ela era necessária. Um exemplo, assim, aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil colônia, a mão de obra escrava, né? Ela era muito expressiva, porque ela era a única mão de obra, quase única, bem dizer, né? Mão de obra para o trabalho aqui, na colônia Brasil. Assim como em outras colônias, mas no Egito, que é bem mais antigo, né, gente? Tô trazendo um exemplo mais recente, mas o Egito é bem mais antigo, certo? Essa relação, ela era um pouco diferente, tá certo? Então, pessoal, para essa aula de hoje é isso que nós temos, tá certo? A gente se vê na próxima semana. Tem a atividade de vocês aí nas instruções. E qualquer dúvida, vocês entram em contato. Beijinho e se cuidem!